Pois é, gente, hoje começa, né, o julgamento do presidente Bolsonaro lá no TCE, mas no TSE, né? Mas antes de eu comentar para você o que eu penso dessa situação, trazer essa informação para você que acompanha aqui o nosso canal, quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. César, mas esse canal aqui não é um canal de política, é um canal dos aposentados. Gente, esse canal aqui já nasceu sendo um canal de política, né? Quem acompanha o canal desde o começo sabe muito bem disso. Mas, enfim, né, não é que eu vou abandonar. Já falei para vocês em outras oportunidades. O canal, né, vai continuar focando, vai continuar na defesa, né, do aposentado, do pensionista, do beneficiário do BPC. Mas só que, gente, esse grupo, né, da nossa população brasileira, né, tem que ficar um pouco mais atenta na questão de política, né? Porque tudo o que acontece de bem ou ruim para os aposentados, aonde que acontece? Geralmente lá em Brasília, né? Eles fazem lei que facilitam a vida do aposentado, de repente eles fazem lei que prejudica os aposentados, como foi feita a reforma da Previdência, que prejudicou muita gente. Eu já falei aqui, né, em inúmeras oportunidades, por exemplo, se não tivesse acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, a minha mulher ia se aposentar com 52 anos de idade. Agora ela vai ter que se aposentar com 62 anos. Só para você ver como que a política ela acaba influenciando na vida da população brasileira. E no dia de ontem, né, Brasília lá teve bastante movimentado, principalmente no Senado, que foi a aprovação do Cristiano Zanin, né, advogado do Lula na Lava Jato, né, o advogado que literalmente acabou revertendo as condenações do presidente Lula, né, e o Lula o indicou para ocupar a vaga, né, do Ricardo, do ex-ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, que se aposentou recentemente, né? E aí, ontem foi a sabatina do Cristiano Zanin lá no Senado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é preciso, e depois foi aprovado em plenário, né? Inclusive até deputados, senadores da oposição, né, ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, votou favorável a Zanin. Inclusive o filho do próprio presidente, né, acabou enaltecendo, né, o Zanin, porque na opinião do próprio Flávio Bolsonaro, ele é garantista, né? Ele será um ministro que vai garantir, né, a presunção, né, de senadores, deputados. Por quê, gente? Quem pode julgar, na verdade, senadores, deputados é o STF, né, por causa que tem o foro privilegiado, né, ou seja, a justiça comum não chega até esse povo, essa que é a grande realidade. Mas então, agora o Zanin, né, oficialmente já é um ministro do STF, só que a posse vai ser somente em agosto, porque no mês de junho tem uma espécie de um recesso, um descanso para os ministros, um descanso para o Senado, para a Câmara dos Deputados, né? Mas enfim, vamos ao que... e também foi aprovado o novo arcabouço fiscal, né? As regras para não... Da questão de gasto no Brasil. Foi aprovado o arcabouço fiscal lá, né? E como teve modificação no Senado, vai voltar para a Câmara, mas possivelmente por causa desse pequeno recesso que vai ter, vai ficar também lá por final do mês de julho, lá por começo de agosto, né? Vamos acompanhar tudo isso, mas hoje, gente, começa, como eu frisei no começo do vídeo, né, o julgamento no TCE, né, vai decidir, né, ou seja, a partir de hoje, a partir já das 9 da manhã, gente, o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, previsto para durar 3 sessões. O julgamento na corte trata de uma ação do PDT que pede a inegibilidade do ex-presidente e do seu candidato a vice no ano, né, no ano passado, no ano de 2022, o Walter Braga Neto. O relator da ação é o Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que iniciará o julgamento lendo seu relatório. Gente, só para você ter uma ideia, segundo informações, né, esse relatório tem nada mais, nada menos do que 400 páginas, né? Logo após a leitura, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, dará palavra aos advogados de acusação e aos defensores de Bolsonaro. Cada jurista terá 15 minutos, né, para discursar oralmente. Em seguida será a vez, né, do representante do Ministério Público Eleitoral dar o seu parecer.
Depois de todas essas etapas, os ministros começarão a ler os votos seguindo a ordem a partir do relator Gonçalves, né? A sequência tem o ministro Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, o vice-presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Nunes Marques. Até Moraes, chefe da corte, é o último a votar. Ou seja, a gente tem, vai ser lido lá o voto do relator, daí tem o pessoal que fazem parte, do TSE, também vão votar. Só que a esperança dos bolsonaristas, gente, é que o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro para a Suprema Corte, peça vista. O que é um pedido de vista, né? É para analisar melhor, né? Na verdade é para fazer a coisa paralisar. Ou seja, aí isso pode ficar parado por 60 dias, né? Depois de 60 dias, o Nunes Marques tem que devolver, o seu voto. Ele vai ter que votar, ou sim ou não. Acredita-se, muitos juristas acreditam que ele não vai pedir vista, mas vai votar contra a ação que pede a inelegibilidade do Bolsonaro, nessa questão imposta pelo PDT, E outros já falam, não, ele vai pedir vista sim. Só que, segundo a imprensa, vai ser uma derrota grande para o Bolsonaro, porque a grande maioria vai votar sim, para que ele se torne inelegível por 8 anos. Agora, o mistério gira em torno do voto do Nunes Marques. É importante salientar, gente, em todos os julgamentos, que teve, tanto no STF quanto no TSE, onde o Nunes Marques votou, geralmente foi alinhado ao pensamento do Bolsonaro. Agora vamos ficar aguardando se ele vai já dar o seu voto hoje ou amanhã, conforme continuar o julgamento, ou se ele vai fazer o pedido de vista. Mas as pessoas, os aliados do Bolsonaro acreditam que ele possa pedir vista, Só que não vai adiantar muita coisa, Não vai adiantar muita coisa. Ontem eu estava assistindo a CNN, e os especialistas, políticos que comentavam sobre essa questão, afirmaram que dificilmente, os ministros do STF votarão a favor do Bolsonaro. A maioria vai votar contra, para deixá-lo mesmo inelegível por 8 anos. Agora, o próprio Bolsonaro falou, estão fazendo uma tempestade num copo d'água, Mas vamos aguardar o desenrolar dessa situação, Porque se porventura o TSE tornar mesmo o Bolsonaro inelegível, nas próximas eleições de 2026 o Bolsonaro não vai poder disputar, segundo os próprios aliados que já estão, gente, os próprios aliados já estão dando como certa que ele vai se tornar inelegível. Aí, o Bolsonaro vai rodar o país inteiro, como o Lula fez naquela época, para se dizer, para se fazer de vítima, para dizer que está sofrendo uma perseguição judicial aqui no Brasil, Para quê? Para fortalecer os seus aliados, nas próximas eleições de 2026. César, e se porventura ele for, todos esses ministros lá do TSE votar pela inegibilidade do Bolsonaro, tem ação, tem recurso, tem como recorrer? Sim, tem os embargos de declaração, ainda é possível fazer, e se caso mesmo assim continuar inelegível, ainda existe, recorrer à Suprema Corte, ao STF. E aí, gente, eu pergunto para você que está aí do outro lado, o que você pensa dessa questão? Você pensa como o Bolsonaro, Inclusive o Bolsonaro falou, não, estão fazendo uma tempestade num copo d'água, Porque o Bolsonaro nem se mostrou muito interessado de disputar para presidente em 2026, Ele estava na expectativa de disputar o Senado, Mas se porventura ele for se tornar inelegível, nem para senador ele poderá disputar. Você acha que o TSE vai suspender os direitos políticos do Bolsonaro ou não? Arrisca a opinião aí, comente, um abraço e até o nosso próximo vídeo.